Olá, vamos hoje começar no artigo 46, gravando aí o 17º vídeo estudando Direito Civil. Meus caros, o artigo 46 descreve o seguinte: o registro declarará o registro de pessoa jurídica, que nós estamos falando. Inciso 1. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Esse artigo 46, ele apresenta para nós os elementos fundamentais que devem compor o registro das pessoas jurídicas de direito privado. Quando o inciso 1 fala denominação, ele quer dizer nome, a razão social. Quando ele fala fins, fins significa para que finalidade essa entidade privada foi construída. Uma oficina, um restaurante, um armazém. Quando fala sede, é na sede da entidade que se centra o seu domicílio. Quando ele descreve tempo de duração, nós podemos entender o seguinte: na grande maioria, esse tempo é indefinido. Mas nada proíbe, nada impede que esse tempo possa ter um prazo determinado. E função social. Nem toda entidade possui fundo social. Exemplo, uma associação que pode ser constituída sem patrimônio, sem sequer possuir uma sede. O inciso 2 vai descrever o seguinte: o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Aqueles, meus caros, aqueles que comandam a empresa, que irão comandar a empresa, que a constituíram, que a dirigem, deverão ter seus nomes mencionados junto ao registro. Inciso 3. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente a empresa. Meus caros, esse inciso quer dizer forma de administração da pessoa jurídica, tanto a administração interna como a administração em suas relações com outras entidades. Fique atento. Também deve ser mencionado o modo pelo qual essa pessoa jurídica é representada. O modo pelo qual essa pessoa jurídica se faz representar nas relações, quer ativa, quer passivamente, quer judicialmente, quer extrajudicialmente. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo isto acontece. Condições, meus caros, para eventuais alterações no modo da administração. Quais são os quórums? Quais são as deliberações necessárias para que se reforme o estatuto tocante à diretoria, à gestão da empresa? Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos no limite de seus poderes definidos no ato constitutivo. Considerando que o modo operado da pessoa jurídica está previsto no Estatuto, no ato constitutivo, toda decisão, toda deliberação tomada pelo administrador dentro dos poderes previstos no Estatuto, no ato constitutivo,
será vinculante para a pessoa jurídica. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Nada impede, meus caros colegas, que a diretoria da pessoa jurídica seja coletiva. Nada impede. Seja formada por pluralidade de membros. Podemos ter uma diretoria singular, como também uma diretoria coletiva. Se existe uma diretoria coletiva, ou seja, pluralidade de diretores, o quórum para as deliberações, para as decisões, será aquele que estiver previsto no Estatuto. Compete, então, caros colegas, ao Estatuto, ao ato constitutivo da pessoa jurídica, fixar o quórum para as deliberações. Lembrem-se, se o Estatuto for omisso, nada mencionar a respeito da administração, as deliberações se tomam por maioria simples, maioria dos votos presentes. Parágrafo único do artigo 48. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere o artigo 48, quando violarem a lei ou estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Qualquer deliberação, pode notar, qualquer deliberação que fere a lei ou estatuto, bem como contenham vícios de erro, dolo, simulação ou fraude, serão essencialmente anuláveis. E o prazo para anular, lembrem-se, anotem aí, dessas decisões é de 3 anos, conforme dispõe o artigo 48 do Código Civil. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Meus caros colegas, pode acontecer que por certo período a administração da pessoa jurídica seja afastada. Dê um exemplo, pessoal. Sim, por destituição dos diretores. E durante este afastamento, quem vai gerir a pessoa jurídica? Quem vai responder por sua administração? O juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomeará um administrador provisório. É o que dispõe o artigo 49 do Código Civil. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O instituto que nós vamos falar, que fala o artigo número 50,
é a desconsideração da personalidade jurídica. Alunos, não confundem patrimônio da pessoa jurídica e patrimônio da pessoa física. Mas o artigo 50 vai nos chamar a atenção quanto ao instituto chamado desconsideração. Desconsiderar a personalidade jurídica. Lembrem-se de que pessoas jurídicas são autônomas em relação aos seus integrantes. Não se confundem com aquelas que dela fazem parte. Não se confundem pessoas jurídicas com as pessoas que fazem parte da pessoa jurídica. É por esse motivo, caro colega, que quando ocorre uma inadimplência, a ação tem que ser movida contra quem? Contra a pessoa jurídica e não contra seus sócios. Esta é a regra. Mas há casos em que a pessoa jurídica abusa de sua personalidade. Há casos em que a pessoa jurídica é criada para fraudar, para lavar dinheiro, para fazer caixa 2 e outros meios fraudulentos. Essa pessoa jurídica, às vezes, representa uma grande fachada ou onde são encobertas atividades ilegais. É aqui, então, que entra em cena a doutrina da desconsideração. Então, desconsideração é a suspensão temporária, da autonomia da pessoa jurídica, de modo a estender a execução aos bens particulares dos membros, dos sócios e administradores da pessoa jurídica. Fundamento da desconsideração: abuso da personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Desvio de finalidade é quando a pessoa jurídica é constituída para certo fim, com certo objeto, e na prática desempenha outro objetivo, desempenha outro papel. Um exemplo: um sujeito abre um restaurante, registra sua empresa como tal em cartório, mas na prática aquele restaurante serve como venda, como ponto de drogas. Ação ilícita. Confusão patrimonial. Mistura irregular de patrimônios. Quando um patrimônio, caro colega, ingressa na pessoa jurídica ou dela sai sem que seja feita a contabilidade necessária. Aí, claro, nós estamos falando do caixa 2. Desvio de personalidade, preste atenção, só acontece quando houver desvio de finalidade e confusão patrimonial. Qualquer outra irregularidade, fraude ou abuso terá sanções próprias. Contará com suas penalidades, mas não com a desconsideração da pessoa jurídica. Por quê, professor?
Porque a desconsideração é medida de cunho excepcional. Quando acontece confusão patrimonial e desvio de finalidade. Professor, qual é a autoridade competente para decretar a desconsideração? O artigo 50 vai dizer para nós qual é a autoridade competente para decretar a desconsideração. É o judiciário, é o juiz, conforme dispõe o artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado o abuso pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir. Então, quem decide é o juiz. Em nosso país, não se conhece a desconsideração administrativa decretada pelo Poder Executivo. Não se conhece a desconsideração legislativa, onde uma CPI, por exemplo, tem poderes para desconsiderar. Quem tem poder é o judiciário, o juiz. Assim sendo, o juiz não pode aplicar a desconsideração por ofício. Olha o que diz o artigo 50. Pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, mas quando lhe couber intervir no processo. Então, o juiz não pode aplicar a desconsideração por ofício. Ele tem que ser provocado a requerimento da parte ou do Ministério Público. Portanto, é através desse requerimento da parte interessada ou do Ministério Público que o juiz aplica a desconsideração. O Ministério Público pode desconsiderar pessoa jurídica? Não. O Ministério Público não tem poder para desconsiderar pessoa jurídica. Ele tem poder para pedir, para requerer a desconsideração. Quem desconsidera é o juiz. Lembre-se que a desconsideração tem o seguinte efeito. A execução, que normalmente recairia nos bens da empresa, será estendida aos bens particulares dos sócios ou administradores. Agora, os alunos ficam em dúvida e perguntam: a desconsideração extingue a personalidade jurídica? Não sei. Será que extingue? Será que o artigo 50 fala que extingue? Extingue, meus caros. Em nenhum momento a desconsideração procura extinguir a pessoa jurídica, mas sim suspender a sua autonomia. Suspensão é diferente de extinção. Isso implica dizer que, quando aquele processo terminar, a pessoa jurídica retoma a sua autonomia e volta a operar. Considerando que o juiz aplique a desconsideração, a responsabilidade dos sócios é direta ou subsidiária? Eu posso retirar de imediato os bens, os patrimônios dos sócios, sem preocupar com a empresa? Ou primeiro eu vou no patrimônio da empresa para depois eu buscar os bens dos sócios? Meus caros, o juiz pode mandar executar os bens dos sócios ou tem que esgotar o patrimônio da pessoa jurídica primeiro, da empresa? Acontece que aí surge a dúvida.
o Código Civil, não há resposta para tal pergunta. Mas a jurisprudência entende que com a desconsideração, os sócios respondem diretamente com seus bens. Não precisa, primeiro, esgotar, exaurir com os bens da empresa. Lembrem-se de que acontecerá a desconsideração somente com desvio de finalidade. E o que é desvio de finalidade? Quando a pessoa jurídica é constituída para certo fim, com certo objetivo, e na prática ela não desempenha esse objetivo e esse fim. Ela desempenha outro objetivo, outro fim. E a confusão patrimonial é a mistura irregular dos patrimônios. Quando o patrimônio ingressa na pessoa jurídica ou dela sai sem se fazer a contabilidade necessária. É fraude, é abuso, é irregularidade. Então, desvio de personalidade só acontece quando houver desvio de finalidade e confusão patrimonial. Porque qualquer irregularidade ou fraude terá sanções próprias, mas não há que falar-se em desconsideração. Para que os nossos vídeos não fiquem muito grandes, eu encerro agora e no próximo vídeo nós daremos continuidade estudando pessoa jurídica a partir do artigo 51. Um grande abraço, que Deus continue abençoando os nossos estudos. Continue ligado, continue participando e estudando comigo.